Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de um relato aqui no podcast Benzedor Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, peço licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores e ao benzedor para a gente trazer um recorte a respeito de um tema bastante atual no momento, que é o carnaval. No ano passado nós conversamos a respeito desse tema, o benzedor trouxe algumas curiosidades e eu separei de dentro do episódio completo, que está disponível lá no canal, um trecho no qual tem um relato e uma breve explicação sobre perigos ocultos no carnaval e como é que a gente consegue olhar para isso de uma forma um pouco mais atenta, para poder se proteger. Fiquem agora com o recorte. Repórter, um rapaz que sempre gostou dessa época. E aí um dia, conversando assim com ele, assim, e o benzedor perguntou assim: mas por que tu gosta dessa época? Porque eu gosto da bebida, eu gosto de me divertir e eu gosto de namorar. E é uma época que a gente sempre conhece pessoas, amizades novas. E aí eu questionei: isso pra ti é diversão? Beber, namorar? É sim. Tá bom, benzedor, respeito, como eu te disse, né? Respeito tudo e todos. Repórter, eu sei te dizer assim que ele me falou isso assim um pouco antes do carnaval, assim. E tá aí, uma conversa rápida ali, tal. E depois assim o anjo da guarda dele me procurou assim porque me disse que ele me escutava bastante o que eu dizia. E que se eu pudesse assim lutar para ele não ir, porque ele estava sendo muito mal visado. Ele estava sendo mal visado assim por algumas pessoas. E algumas dessas pessoas estavam fazendo um plano assim de vingança assim, contra essa pessoa assim, em pleno carnaval, e eram uns 2 ou 3, repórter. E aí eu te digo assim, eu não fiz de um tudo, mas eu fiz dentro do meu limite. Eu chamei essa pessoa, tive uma conversa, repórter, tive uma conversa e expus o que foi me orientado. Repórter, essa pessoa foi e disse que na segunda noite ele se viu enrascado, assim, ele se viu perseguido assim por 3 marginais e ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir, foi para casa e não voltou mais. Nas outras noites ele não voltou mais pro carnaval. Disse que acompanhou pela televisão. Repórter, ele me dizendo depois assim que chegou até ele que esses 3 marginais assim estavam assim até armados e que disseram assim, que se pegassem ele de jeito assim se vingariam dele, e por causa assim de namoro, de coisas assim, que ele não teria escapatória, assim, trocando em miúdos assim, o matariam nessa época. Repórter, e isso chegou até ele assim por outros que também assim eram assim das relações desses marginais. E chegaram, puxaram ele para um canto assim, falaram isso. Repórter, para minha surpresa, passou essa época assim, ele me procurou assim, me agradeceu. E disse: a senhora, se eu tô aqui hoje assim, benzedor, é por tua causa. Eu disse: não, por minha não, por Nosso Senhor e por Nossa Senhora, eu só recebi as mensagens. E uma foi do teu próprio anjo da guarda. Então assim, o repórter, assim, o benzedor te diz assim, há vários fatores assim, nessa época assim, que ficam vivos para mim. Né? E esse é um ponto assim que para mim assim me tocou muito fundo. O repórter e uma pessoa assim jovem, uma pessoa jovem assim, uma pessoa de, eu digo rapaz assim, mas uma pessoa de 4 anos mais velho do que eu, né? Então, como é bom, como é bonito assim, quando tu pode ajudar, e às vezes uma mensagem muda uma vida, muda um contexto. E o benzedor sempre fala isso, né? Mas só que não me cabe eu falar de um tudo e todas. Ainda mais quando eu vejo assim que tu não tá acreditando, ou que tu não vai acreditar. Tu acreditar ou não acreditar, para mim assim pouco importa.
O benzedor te diz isso. O que importa para mim é eu cumprir a minha missão. Se foi pedido para me falar, eu vou sempre falar, repórter, mas não quer dizer que eu vá te falar todo o contexto. Se para mim a mensagem que se resume assim em sim ou não, isso te fará bem, meu filho. Isso não te fará bem, filho, não sai. Filho, não faz esse tipo de coisa. Filho, pensa. Filho, repensa. Será que vale a pena? Então por que o benzedor vai aumentar a conversa, repórter? Eu sou direto e vou direto. Agora, acreditar ou não está no meu próximo, no meu semelhante. E benzedor, qual é o período assim mais delicado do carnaval, quando ele, digamos, quando começa realmente esses perigos até quando ele termina, né? Repórter, aí é delicado, né? Para mim, o maior perigo é as 4 noites. Repórter, eu posso resumir nisso. Mas existe aquilo assim que grandes sábios apelidaram das cinzas, né? Quer dizer que a última noite, né, repórter? O bem sempre tem bons planos e bons objetivos. E contra o bem, o mal tem só que o contrário, né? O bem é supremo. Então quer dizer assim que nem todos os planos maléficos são conquistados com êxito, né? E quando o mal não tem êxito, ele busca ter o quê? O maior êxito possível, né? Repórter, a época assim que nossos guardiões, o povo de rua, assim, trabalha muito e muito, e muito, e muito mesmo. A época assim que eles comunicam demais com esse benzedor, né? São nossos policiais, né? Tarefeiros, ombreiros do Sagrado Cordeiro. Então, o benzedor te diz e resume assim, repórter, a última noite é decisivo nos planos do mal, viu? E vamos rogar por todos esses jovens, né? Por todos que estão ali no meio e que a bênção recaia sobre todos e todas, é o meu desejo. Esse foi o nosso relato de hoje. Muito obrigado pela audiência, gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, ao benzedor por ter compartilhado esse conhecimento com a gente e a vocês que nos escutam e nos acompanham aqui e nas redes sociais. Quem ainda não nos acompanha por lá, @falas de benzedor no Instagram e no TikTok. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.